Ok, pessoal, o vídeo de hoje vai por uma linha um pouco fora da casinha, então de primeiro passo eu queria explicar rapidamente o que foi o Wildcard em Blue Lock, já que eu sei que muita gente que acompanha o canal não tá no semanal do mangá. Basicamente, as informações que temos acerca disso são bem limitadas, mas vamos lá. Na entrada da Liga Neo-Egoísta, que é o arco que estamos agora, enquanto os meninos tinham chegado ao time do Bastard, que é basicamente ali o Bayern de Munique do Blue Lock, o Ego disse que por mais que eles tivessem percorrido essa estrada desde lá da seleção, desde lá do começo, ele tinha preparado um caminho inverso para aqueles que sobraram, os rejeitados. Aqueles que perderam tinham ganhado uma nova chance, ou seja, todos os jogadores que tinham sido eliminados, pelo menos a partir ali da terceira seleção, que é aquela onde tu se juntava com alguém e ia pegando do outro time se você vencesse, todos os perdedores ali daquela parte da seleção receberam uma nova chance de brilhar. Essa explicação tem referência a umas páginas muito icônicas do capítulo 94, onde o Kunigami estava ali prestes a ir embora, mas se deparou com uma porta chamada Wildcard. Ele poderia ter simplesmente saído do Blue Lock, mas ele foi em direção a essa outra porta que acabou culminando em toda uma mudança que nós já chegamos lá. Voltando para o presente, o Ego explicou que para essas pessoas que foram derrotadas, ele aplicou uma filosofia diferente da do Blue Lock utilizada até agora. Lá embaixo havia nascido um monstro que ele reanimou. Ele o chamou de único sobrevivente da repescagem do Blue Lock, o antigo forasteiro. Kunigami Rensuke havia retornado com um físico muito acima do seu antigo e expressões faciais que não mostravam nenhum tom de amigável como antes. O Izagi tentou conversar um pouco com o Kunigami, mas ele nem deu bola. Olha, eu sei que sem sombra de dúvidas, esse é um dos tópicos dentro da comunidade de Blue Lock mais discutidos, por causa que aquele cara sorridente que tinha o sonho de jogar futebol pelos outros simplesmente mudou completamente, ficando dessa forma muito mais B10, vamos dizer assim, e algum dia eu vou falar mais sobre o que exatamente deve ter acontecido com ele, mas como você já viu no título, o vídeo de hoje é para se direcionar a essa possibilidade que para mim seria fora do comum se tivesse acontecido. E se em vez do Kunigami ter passado por esse processo, o Izagi, o nosso protagonista, fosse quem tivesse perdido e sido eliminado. É essa ideia que eu quero compartilhar hoje com vocês, lembrando que se você for novo no canal, não custa nada se inscrever, e caso tu queira apoiar por R$3, tu pode estar se tornando membro. Tem várias atribuições que isso vai te dar, e tu ainda vai poder estar apoiando para que mais vídeos possam vir, beleza? Vamos lá! Essa ideia veio na minha mente porque, como eu já acompanho a obra há 2 anos, o sentimento que eu sempre senti em cima dela é de que a obra era muito rica em acontecimentos, desenvolvimentos e situações. E por isso eu comecei a me questionar, mas e se isso aqui tivesse acontecido? E se fosse dessa forma? Essa teoria começa com a ideia de que o Izagi tivesse perdido nessa terceira seleção e com isso o Izagi, por mais que tivesse ali suas qualidades, no fim não foi escolhido. Acerca do que vem nessa parte da teoria, eu já aviso que nós não temos tantas informações sobre o que foi o Wildcard exatamente, e é por isso que eu vou desenvolver esse ponto com base em algumas previsões minhas que dá para se tirar olhando para como o Kunigami está nos dias atuais na obra, beleza? O Izagi depois ali de ter sido eliminado, frustrado, algo muito parecido como no começo ali do anime, caminharia de cabeça baixa, desiludido e pensando o que poderia ter feito de certo. A culpa era imensa, e enquanto ia embora do Blue Lock, ele se deparou com 2 escolhas: ir embora ou ir à repescagem chamada de Wildcard. E foi nisso que ele decidiu ir. Com todas as forças que o restavam, o Izagi, chegando lá, veria que muitos outros jogadores que também supostamente deveriam ter sido eliminados estavam presentes. O Ego tinha chegado no telão para todos eles e aparentemente o Izagi tinha sido o último a ser eliminado. As explicações iniciais do Ego foram em cima do que representava essa repescagem. Ele ali disse que apenas um de todos presentes
poderia retornar ao Blue Lock. Logicamente existiria um processo de eliminação, onde diferente do Blue Lock, que por mais que os jogadores queiram devorar uns aos outros, ainda assim eles trabalhavam em equipe, aqui todos seriam seus inimigos. No fim das contas, realmente só teria uma vaga para voltar para o Blue Lock. E assim o processo se iniciou. Vários e vários jogadores presentes nessa fase não eram nada amigáveis, justamente porque eles sabiam que era um processo de mata-mata, o que acabou ocasionando na auto-exclusão do Izag. Ele ficou só durante toda a repescagem. E isso, junto de não ter sido escolhido quando ainda estava no Blue Lock ali, ele ter sido eliminado porque não escolheram ele, o fez perceber que era ele ou nada. Se ele continuasse esperando por milagres, pelos outros ou por sorte, sua carreira estaria destinada ao fracasso. E por isso, ele decidiu mudar de uma vez por todas. Algumas sistematizações das fases iniciais ainda existiam nessa repescagem, como por exemplo, a troca de pontos por comida. O Izag, percebendo isso, decidiu que tornaria esse o seu ponto essencial. Durante todo o início de Blue Lock, ele ali enquanto raciocinava percebeu que as suas vantagens não eram tão incríveis como, por exemplo, a velocidade do Shigiri ou a genialidade do Nagi. O que o Izag poderia ali se apegar naquele momento era o seu físico, e enquanto a resposta a isso, ele foi com todas as suas energias em busca de pontos, para poder trocar eles por uma melhor alimentação do que seus próximos inimigos. O sistema da repescagem tinha sido dividido em diversas etapas, e algumas eram propositalmente em equipe para causar uma discórdia dentro dos times. O último a estar de pé é quem realmente sobreviveria e ganharia mais uma chance. Então, mesmo estando em alguma equipe, era cada um por si, e foi seguindo o seu ideal que ao longo dos primeiros dias, o Izag passou por um regime de treino fora do comum, junto de uma alimentação que triplicava o que ele comia normalmente em um dia. Não era como se ele se sentisse bem em destruir totalmente a carreira de outros jogadores, mas era ele ou eles. Então, no fim das contas, né, que bom que não sou eu, era o que ele dizia. Durante todo o dia enquanto treinava, além de estar aumentando seu porte físico, o Izag aumentava também a sua resiliência. Uma chama de frustração continuava sendo alimentada dentro dele, e ao fim dessa repescagem, tudo tinha mudado. O Izag já não era nem de longe mais o mesmo. Sua visão tinha se aprimorado ao máximo, junto de um físico monstruoso. E concluindo a repescagem depois de destruir cada uma das carreiras presentes no Wild Card, o novo Izag estava pronto para ser reintegrado ao projeto do Blue Lock. Só que com um diferencial. Diferente do Kunigami, o Izag não estava supostamente irritado com toda essa situação. As suas falhas foram quem o levaram até o Wild Card, e aquilo, no fim das contas, o tinha feito construir algo que ele não tinha antes, o tinha feito melhorar. Então, quando ele retornou na Liga Egoísta, mesmo sem ter jogado, o Blue Lock ainda tinha conseguido vencer contra o Japão Sub-20. E se reencontrando com o pessoal, o Izag levou numa boa todo mundo, tá ligado? Trocou uma ideia, além de que recebeu alguns elogios por ter mudado um pouco visualmente. Depois de algum tempo, o Noah, que era o técnico do Bayern, tinha explicado tudo ali que o pessoal precisava saber, e na mente do Izag, o que vinha naquele momento era o sentimento de conquista. Ele só estava ali na frente de seu ídolo por ter dado tudo de si. E exatamente por isso, ele iria dar muito mais todas as vezes que fosse necessário, e até quando não fosse, pois ele não queria mais se arrepender de não ter dado o seu máximo. O primeiro treinamento dentro do time do Bayern Sub-20 foi iniciado com um teste físico para todos. Depois de concluírem, o Noah explicou que aqueles que tivessem ficado entre os 11 primeiros ali na bateria de testes seriam os titulares das partidas. E bem,
o Isaac estava em primeiro lugar, o que facilitou em muito os olhares dali de dentro serem voltados a ele. Jogadores principais como Kaiser e Ness já ficaram de olho também, e por algum motivo o Kaiser já estava de olho no Isaac antes mesmo do teste físico. Então, passando-se alguns dias, o Isaac se estabeleceu como titular no time. Ele iria enfrentar o time do Bashira, logo na primeira partida ele já ia começar como titular e ele ia enfrentar o Barcelona, né? E particularmente aqui, eu encerro essa primeira parte da teoria. Se tu quiser que eu continue abordando como eu acho que seriam as partidas que vem por aí, já que tem mais 4, né? Com esse Zag dotado de um físico extremo, manda aí ideias suas, além de comentar se você curtiu essa teoria, tem alguma coisa que tu acha que eu deveria ter adicionado? Será que esse caminho não teria sido mais da hora pro Prota? Manda aí sua opinião para nós discutirmos mais sobre isso por aqui. De qualquer forma, essas foram minhas ideias para a possibilidade do Isaac ir ao Wildcard, e é isso aí, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e tchau, tchau.